Olá pessoal, estamos aqui para gravar um tutorial sobre como se joga xadrez. Então a gente vai começar aqui dando uma noção básica de como que é o xadrez. O xadrez está dividido num tabuleiro de 64 casas, sendo 32 brancas e 32 pretas. Quer dizer, 32 de casas de cor clara, 32 casas de cor escura. Que são divididas, as peças são divididas entre duas torres, dois bispos, dois cavalos, uma rainha de cada lado e um total de 8 peões. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona cada peça. Aí vocês têm o peão, que ele se movimenta sempre para frente e captura as peças na diagonal. O peão ele pode andar na primeira jogada 2 casas de cada vez. Apenas na primeira jogada, 2 casas. Né? E lembrando que ele captura as peças na diagonal. O peão, quando chega ao final do tabuleiro, atravessa de um lado para o outro, ele pode ser promovido a qualquer peça do jogo, exceto o rei. A próxima peça é a torre. Ela sempre fica nos cantos. Né? A torre ela se movimenta na horizontal e na vertical. A próxima peça, o cavalo. O cavalo ele se movimenta em L e é o único que pode saltar sobre uma peça. Tá? Então o cavalo se movimenta em L, contando uma casa, 2, 3, formando um L. E ele pode saltar sobre uma casa. O bispo ele se movimenta na diagonal. Tá? Então para qualquer diagonal o bispo se movimenta. E ele captura as peças que estão na sua linha. A rainha é uma das peças mais importantes do xadrez. Ela é a única que pode se movimentar para todos os lados. Horizontal, vertical, diagonal. Tá? E a última peça, o rei. O rei é uma das peças, é a peça mais importante do jogo. O rei, quando capturado, acaba o jogo. E o rei tem a mesma movimentação da rainha, só que porém uma casa de cada vez. Dentro do jogo de xadrez ainda temos o cheque. O cheque é quando o rei está em perigo. Então toda vez que o rei estiver em perigo, se chama cheque. Uma outra jogada dentro do xadrez é o roque. O roque é uma troca entre a rainha, entre a torre e o rei. Do lado maior, o rei se movimenta 2 casas para o canto e a torre 3 casas ao centro. Lembrando que o espaço tem que estar vazio. Do outro lado, no lado menor, o rei 2 casas para o canto, né, e a torre vai para o lugar do rei no meio. Agora vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem um tabuleiro de xadrez e como que fica montado as peças. Como vocês podem perceber, as peças brancas, lembrando que as peças brancas são as peças que iniciam o jogo. Todo aquele jogador que tiver a peça branca inicia o jogo. Uma composição interessante do xadrez é que as peças, o rei preto ele sempre na casa preta e o rei branco sempre na casa branca. Então vai ficar sempre na direção contrária do outro. Aqui vocês vão ter aqui um jogo para a gente ter uma noção de como funciona cada peça. Eu vou fazer algumas jogadas aqui para que vocês possam perceber. Lembrando que o peão ele se movimenta, como vocês podem perceber, 1, 2 casas na primeira jogada ou uma. Aqui a gente vai soltar 2 casas. E em seguida vamos soltar aqui uma casa para que vocês possam perceber como que é o andamento da peça. Aqui o bispo que se movimenta na diagonal. Vamos tentar fazer uma jogada com o cavalo, que faz o formato de L. Aqui do lado esquerdo está aberto e pelo lado direito tem um peão, mas ele assim pode saltar uma peça. A torre, que se movimenta sempre na diagonal ou vertical. Vocês podem perceber. O rei, a mesma coisa. Né? Para todos os lados. E assim vocês podem perceber como que funciona cada jogo. Aqui a gente vamos capturar uma peça, que é o cavalo.
e assim damos sequência ao nosso jogo. Como vocês podem perceber, de um lado as peças vermelhas, do outro lado as peças azuis, que são peças diferentes dentro do xadrez. Assim nós encerramos nosso tutorial xadrez, posso que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o xadrez.